Glória a Deus. Quero te convidar você a ficar em pé para nós começarmos esse culto regado com a graça, com a paz do Senhor. Amém. Você que está aqui conosco no templo, seja muito bem-vindo. É um lugar que nós temos para adorar o Senhor. Você que está em casa, bom dia. Obrigado por abrir a sua casa nessa manhã para adorar juntos ao Senhor. É o corpo de Cristo que se reúne presencial e online, mas com o Espírito. A palavra de Deus fala muito claro, né, que onde existem dois ou mais, ali eu estarei. Então é muito bom, nós podemos, enquanto ainda a gente não pode abraçar vocês, a gente estava agora orando com o pessoal do louvor e sempre depois que a gente orava, todo mundo se abraçava, daí a gente fala, abraça Jesus, né? É tão estranho, né? Mas ainda é um tempo que nós estamos nos adaptando. Mas o importante é que nós podemos estar juntos, o importante é que nós podemos hoje levantar as nossas mãos. Você que está aqui conosco é mais fácil se conectar, mas você que está em casa, conecte, desligue de tudo e conecte com Jesus nessa manhã. Quero ler com você Gálatas, capítulo 6, versículos 9. Gálatas 6, versículo 9, fala uma verdade linda, que fala assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Esses dias fala muito sobre nós não desanimarmos, sobre nós termos constância, sobre nós buscarmos ao Senhor, mesmo quando ninguém está vendo. E é nesse lugar que Deus vai ordenar bênção sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua geração, sobre essa semana poderosa e maravilhosa que se inicia. Amém. Amém, graça e paz, queridos, bom dia. Vamos orar então nessa manhã, pedindo que o Senhor esteja firmando essa verdade no nosso coração. Senhor, nessa manhã nós nos apresentamos a Ti, nós como Tua igreja, como Teu povo, queremos levantar, Senhor, um altar de adoração a Ti, Senhor, seja nesse templo, seja nas casas, dos lares, queremos Te adorar, queremos levantar as nossas mãos ao Senhor. Senhor, firma verdades no nosso coração nessa manhã da Tua palavra. Não queremos, Senhor, nos cansar de fazer o bem. Senhor, tira todo o desânimo do nosso coração, todo o cansaço do nosso coração. Renova-nos nessa manhã enquanto Te adoramos. Traz renovo sobre o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Quantos estão felizes e alegres de estar aqui essa manhã? Amém. Vamos adorar o Senhor. Amém. Tu és o som que o meu coração canta. Tu és o som que o meu coração canta. Jesus. Jesus, Tu és o som, Tu és o som que o meu coração canta. Tu és o som que o meu coração canta. Jesus. Tu és o fogo que aquece a minha alma. Tu és o fogo que aquece a minha alma. Jesus. Tua bondade me encontra, não
a ti. Tua misericórdia me persegue a cada dia. Estou tão preso a ti. Estou tão preso a ti. Estou tão preso a ti. Eu não tenho para onde ir. Estou tão preso a ti. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, toda a terra, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Vamos lá, Jesus. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Vamos lá, Jesus. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Tu tens o nome sobre todo nome. Tu tens o nome sobre todo nome. Tu tens o nome sobre todo nome. No céu, na terra e debaixo da terra. Tu tens o nome sobre todo nome. Tu tens o nome sobre todo nome. Tu tens o nome sobre todo nome. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Tu tens o nome sobre todo nome. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Tu tens o nome sobre todo nome. Tu tens o nome sobre todo nome. Tu tens o nome sobre todo nome. No céu, na terra e debaixo da terra. Oh, oh, oh. Yeah. Os céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Os céus e terra alinhando, o universo estremece, o leão. Os céus e terra se encontram, alinhando, o universo, o leão rugiu do trono. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céus e terra alinhando o seu plano.
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessas, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Vamos juntos, me sustenta. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando, me sustenta, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. vamos mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é Amém. quem tu és. Glória a Deus. Ainda nesse espírito, ainda nesse clima maravilhoso, continua aí louvando a Deus, na presença de Deus. Você que está aqui nessa casa, nessa manhã maravilhosa, você que está aí no seu lar, aqui na cidade mesmo em Rolândia, em outra cidade, em outro estado muitas vezes, ou até mesmo em outro país, continua louvando a Deus, engrandecendo o nome dEle. Nesses dias a gente tem ouvido tanto falar desses momentos difíceis que o país está vivendo, que o povo está passando, mas eu falo com você essa manhã, se você um dia receber o Senhor como Senhor e Salvador sobre a sua vida, acredita nele. Ele cuida de nós e tem cuidado de nós, tem cuidado dos seus filhos. E nessa manhã, vamos depositar nossos dízimos, nossas ofertas aos pés do Senhor. Eu sei que muitas vezes você está na sua casa, mas eu não tenho, está faltando, está com medo, porque a gente ouve muito falar de cortes, que vai faltar. Mas se você é fiel a Deus, Ele cuida de você, Ele cuida do seu povo, Ele tem cuidado e Ele não vai falhar com o seu povo. Amém? Pai, nessa manhã maravilhosa colocamos, ó Pai, nossos dízimos, Pai, nossas ofertas, ó Pai, diante de Ti, Senhor, que nós sabemos, ó Pai, que tudo provém de Ti, Pai, que necessitamos, ó Pai, da Tua palavra, Senhor, necessitamos, ó Pai, de ser fortalecido, ó Pai, a cada manhã, Senhor, que estaremos na Tua presença, buscando mais de Ti, necessitamos mais de Ti, Senhor, que os nossos olhos, ó Pai,
esteja sempre elevado, Pai, a Ti, Senhor. Que nossos ouvidos, ó Pai, estejam atentos, Pai, a Te ouvir, Senhor. Sempre que necessário, sempre que necessitamos, ó Pai, estamos, ó Pai, atentos, ó Pai, a Te ouvir, Pai. Mais uma vez, Pai, venha abençoar nossos dias, nossas ofertas, cada ofertante, ó Pai, cada dizimista, ó Pai, nessa manhã maravilhosa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Se você vai ofertar, dizimar, tem uma caixinha ali no banco de informações ali, ó, é só você ir ali e depositar seu dízimo e sua oferta. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre, o Senhor nunca me deixou, nunca nos abandonou. Sua bondade incondicional, o Senhor nunca nos deixa, nunca nos abandona. O Senhor é fiel. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor nunca nos deixou, nunca nos abandonou. Aleluia. Aleluia. Ele é a nossa rocha firme. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele jamais nos abandonará, jamais há de nos deixar. Ele é Deus. Oh, não, nunca me deixou. Oh, não, quando vem. Oh, não, o Senhor nunca me deixou. Amém, igreja. Enquanto nós cantávamos essa canção, o Senhor me levou ao texto de Gênesis 49, no verso 22. Todos conhecem a história de José. Jacó, no final da sua vida, ele abençoou os seus filhos. E José recebe uma bênção especial do seu pai. O verso 22 diz o seguinte, se você quiser acompanhar depois, diz o seguinte: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e os flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se forte naquele que é digno. Os seus braços e das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Nessa manhã, o Senhor trouxe ao meu coração que, se você está passando por um momento de amargura, de aborrecimento, assim como essa música diz, o Senhor nunca nos deixou, mesmo na tempestade, mesmo na paz. O Senhor não nos abandona. E se você está com esse sentimento, aí no seu lugar, gostaria que você estivesse trazendo a memória de que o Senhor nunca te deixa, de que o Senhor nunca te abandona. Amém e amém. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Vamos juntos. Eu posso ver a luz. Eu posso ver a luz ao coração que espera, e haverá um fim. Os problemas, mas até esse dia chegar, Te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando
Oh, não, nunca me deixou. Na tempestade ou na paz, Oh, não, nunca me deixou. quando o bem ou Quando o mal, oh, não, nunca me deixou. o Senhor nunca me deixou. Aleluia. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, tomando posse dessa verdade. Aleluia. Aleluia. Te reconhecemos, Jesus. Amém. Você pode se sentar. Que privilégio nós iniciarmos a nossa semana com essa certeza que o Senhor jamais vai nos deixar, jamais vai nos desamparar. Amém? Glória a Deus. Nós queremos lembrar então como que é a nossa programação dessa nova semana. A gente tem algumas novidades. Então na terça-feira nós temos o de casa em casa, que é aquela célula que nós fazemos 7h30 da nossa casa para a tua casa, todas as terças-feiras 7h30 da noite, né, pelo Facebook da igreja, para você estar conectado conosco. Quarta-feira nós temos o nosso culto de oração, também às 19h30, tanto transmissão ao vivo quanto presencial. E a partir dessa semana, né, nós temos as células normais via aplicativo, nossos grupos de crescimento, mas a partir dessa semana nós temos uma grande novidade. Nós estamos movendo para o grupo de crescimento aqui no templo. Como que vai funcionar? Uma vez por mês a tua supervisão vai vir aqui para o templo para a gente ter a nossa célula presencial. Por que, pastor, só uma vez por mês? Por que que não pode ser nas casas? Por que que tem que ser no templo? Né? Nós entendemos, nós temos desde o início, né, desde antes da Páscoa, conversado, feito parte de um conselho, junto com o conselho de pastores, junto com os párocos da cidade, defesa civil, Ministério Público, Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, todos unidos para ver como são as flexibilizações. E desde o início tem se falado, né, então não é uma determinação, mas é um cuidado muito grande para a gente não ir para as casas, porque nas casas a gente não consegue ter esse distanciamento social e também por isso que a gente não está tendo, por enquanto, o nosso Ministério Infantil. Então, aqui no templo, hoje nós temos a liberdade de abrir o templo com esse distanciamento social. Então, por isso que os nossos grupos de crescimento vão ser, por enquanto, uma vez por mês de cada supervisão. Então, anota o dia da tua supervisão. Então, nessa semana vai ser do Ezequias e da Andréia, na semana que vem do Aguinaldo e da Ângela e depois do Adilson e da Julice. Então você já pode também saber, então, Ezequias André agora, Agnaldo Ângela e Adilson e Julice. Então depois lá no dia 5 com 7, 12, é isso? Se eu não me engano, né? Vai ser 12 de junho, vai ser o Ezequias de novo, depois o Agnaldo de novo, depois o Adilson de novo, e assim a gente encerra o mês de maio e o mês de junho. Pastor, vai ser confraternização? Não vai ser confraternização por causa de máscara. A gente tem que vir com os mesmos protocolos que a gente tem, né, dos cultos. Então, a gente não pode ter comes e bebes. Então, você vem como se fosse para um culto. E a gente quer convidar você também que está em casa. Então, vai ser uns grupos bem menores. Então, vai ser no máximo uma supervisão de cada vez. A gente vai montar aqui uma estrutura totalmente higienizado, tudo de uma forma bem bacana. E no último sábado do mês, de maio e de junho, a gente vai ter a célula de jovens, que vai ser a Chapel, no sábado, às 20 horas, aqui na igreja. Então, são coisas que aos poucos a gente está se movendo, mas enquanto isso a gente vai continuar tendo o nosso de casa em casa às terças-feiras e continua tendo também a célula via aplicativo, ok? Então, como vai funcionar nos grupos de crescimento aqui no templo, o teu supervisor vai estar falando nas próximas semanas, mas já deixa aí anotado, vão ser sextas-feiras às 20 horas, esse tempo tremendo de podermos nos ver, de compartilhar a palavra. Vai ser aquele mesmo esboço que você recebe na terça-feira, né, pelo grupo da célula. Então vai ser o mesmo esboço, igual seria o grupo, a célula pelo Zoom, só que a gente vai fazer presencialmente uma vez por mês. Nós estamos com muita expectativa de ter esse tempo, de aos poucos poder, né, primeiro uma vez por mês, depois a gente vai vendo como que vão vindo as leis, depois cada 15 dias, depois em nome de Jesus retomar a toda semana, amém? Então nós cremos, é um tempo de graça, do favor, né? Então por isso que nós precisamos que você tenha bastante cuidado, você que vem, né? E os grupos de crescimento não vão ser transmitidos online, então vai ser somente presencial, ok? Que Deus te abençoe, pastora.
Amém, glória a Deus. Aos poucos, então, estamos aí retornando, né? Voltando, e você faça parte, não fique de fora de tudo isso, venha junto, né? Na medida do possível, faça parte aí seja aí via internet, né? Da maneira aí como você pode, se sente aí seguro, mas não deixe de estar junto, conectado com a igreja do Senhor, amém? Junto com o povo de Deus, né? Porque é assim que nós podemos crescer, é assim que nós podemos estar mesmo ligado em Cristo, amém? Estamos falando aqui ao longo desses domingos, o pastor Arthur tem ministrado sobre uma série que chama Direção Divina. É um livro, né? Um livro que chama Direção Divina, e nesse livro tem alguns capítulos, e nós estamos trabalhando, né? Trabalhando cada domingo esses princípios, esses conceitos desse livro que chama Direção Divina. Então, nós já vimos a importância do começar, né, a importância de começar algo, de sair, né, do lugar e começar algo. Vimos também no outro domingo a importância de parar e nos atentar aos sinais que Deus está dando, as direções ali que Deus está dando, né? Vimos aí na célula, estamos trabalhando na célula sobre esses temas também, reforçando tudo isso. Então, parar, ouvir a direção de Deus. E como nós, né, precisamos tanto de direção divina. Eu creio que essa palavra, essa série de palavras, essas semanas aí que vem de palavras, vem de encontro ao nosso coração. Porque nós estamos vivendo em tempos de crise, em tempos que, mais do que nunca, nós precisamos, então, de direção divina para começar algo, direção divina para saber o momento de parar, saber o momento que devemos parar. E hoje nós vamos falar sobre o princípio de ficar, decida permanecer. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Então, debaixo de uma direção divina, depois de ouvirmos a voz de Deus, é tão importante nós ouvirmos a voz de Deus e decidirmos ficar, decidirmos permanecer, porque nós entendemos que é esse o plano de Deus para as nossas vidas, que é essa a voz de Deus que está nos falando, que o Espírito Santo, a voz do Senhor, a palavra dEle, que ainda que as situações falem, desista. Ainda que as situações falem, não continue, desista, abandona, larga tudo. Aquela voz do Senhor, a direção divina vem sobre você e fale, decida ficar. Decida ficar. Então, nós queremos olhar para isso nessa manhã, queremos olhar para isso, o que o Senhor está incomodando, falando, quais são as situações no seu coração que você já tem ouvido essa direção divina da parte de Deus. Decida ficar. Seja em relacionamentos, no casamento, seja investir em honra, seja o que o Senhor está falando para você nesse tempo, decida ficar. Seja numa faculdade, no emprego, talvez está difícil lá a situação no seu emprego, sobre finanças, no teu salário, foi mexido tudo isso, talvez foi mexido o cronograma aí do seu trabalho, e o que o Senhor tem mexido no seu coração, decida ficar. Decida ficar. E sabe, queridos, nós não podemos decidir ficar, porque é a decisão mais fácil a ser tomada. Esse livro, ele fala isso, o autor, ele traz durante esse capítulo inteiro. Não fique, porque é a decisão mais fácil. Porque é a decisão mais fácil a ser escolhida. Porque muitas vezes o mais fácil para nós é o desistir. O desistir é o mais fácil. Então, decida ficar, porque é a escolha certa a ser feita. Decida ficar, porque você ouviu a direção divina sobre a sua vida, ouviu a direção de Deus. E por isso, você decide ficar e crê que Deus vai te sustentar e ali te direcionar enquanto você decide ficar e permanecer. Então, quais são as situações, as estações que você tem vivido, os desafios no emprego, relacionamento, faculdade, sonhos, projetos? O que o Senhor tem pedido para você
fique, não abandone, não deixe, não largue tudo para trás, mas decida ficar, decida permanecer. Então nós chegaremos, né, todos nós chegaremos em situações em nossas vidas que nós seremos levados a pensar que desistir é a opção mais fácil, que desistir é o caminho que nós devemos tomar. E muitas vezes, em algumas dessas situações, sim, algumas situações é necessário mesmo, como nós vimos domingo passado, parar, é necessário virar a página, mas hoje nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando de situações que o Senhor já tem te pedido, já tem te falado, que você tem buscado a direção divina para a sua vida, a direção de Deus, a voz de Deus, sobre ficar. Ficar porque é a coisa mais certa a ser feita, não porque é o caminho mais fácil para ser tomado. Nós vemos, então, vamos ver nessa manhã alguns exemplos, olhar para a Bíblia, o que a palavra fala um pouco sobre ficar, sobre permanecer. E vamos ver, então, rapidamente, nós não vamos ficar durante essa palavra toda na história de Ruth. Vamos ver só ela ali como um exemplo. Você pode, na sua casa, estudar o livro de Ruth, mas ela é um exemplo de uma mulher que decidiu permanecer, que decidiu ficar num tempo de fome, num tempo de crise, num tempo de escassez, num tempo onde era para desistir, onde o mais óbvio era deixar, largar, ficar, deixar para trás, mas ela decide ficar e permanecer. Então você pode acompanhar ali, marca ali na sua Bíblia o livro de Ruth, né? Então, por causa da sua decisão de ficar, a obediência de Ruth alcançou as gerações, influenciou as gerações. O nome de Ruth ele foi lembrado, mesmo após a sua morte. Existe, né, um livro na Bíblia, né, com o nome dela, contando a história do que o Senhor fez ali com a vida de Ruth. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para nós, né, nós não vamos, como eu falei, ficar em toda ali, acompanhar toda a história de Ruth, não temos tempo para isso nessa manhã, mas quero falar sobre a ousadia de Ruth, de aguentar firme, a ousadia de Ruth de decidir ficar. Ela está ali, o contexto ali que acontece, fala em Ruth 1, que era um tempo de fome, era um tempo de escassez, era um tempo difícil. E Noemi, ela tinha 2 filhos, que era a sogra de Ruth. E primeiro Noemi fica viúva. Né? E naquela época, as mulheres elas dependiam muito, elas dependiam dos homens para a sobrevivência, para o sustento, né? Elas não tinham um lugar na sociedade de trabalho. E quando elas ficavam viúvas, elas dependiam dos filhos ali para a sobrevivência. Então, Noemi, ela perde primeiro o marido e fica viúva. E depois disso, né, passa um tempo ali, ela perde os 2 filhos. Então, ela fica viúva, perde o marido, depois perde os 2 filhos e fica só ela, Ruth, e as suas 2 noras ali, Orfa e Ruth, né? Fica essas 3 mulheres desamparadas. E Noemi, ela se vê então diante de uma situação de crise. Esse capítulo de Ruth, ele começa com uma história de morte, uma história de crise, de escassez, de desesperança. E ela então chega para suas noras e fala assim: olha, Ruth, órfã, volte para os seus parentes, porque vai ser mais fácil para vocês, sigam o rumo de vocês, eu me viro, pode ir. E diante disso, a decisão ali talvez mais provável era essa mesmo, de Noemi, que cada uma tomasse o seu rumo, né? Porque imagina 3 mulheres, o que ia acontecer? Iam passar fome, porque ali na palavra fala que era um tempo de fome. Então, Orfa fala, então tá bom, lá no versículo Ruth 1, versículo 15, fala assim, então Noemi aconselhou, né, falou, veja sua concunhada, ela está voltando para o seu povo e para o seu Deus. E Deus aqui está com letra minúscula. Né? Então fala que Orfa voltou, né, uma das noras de Noemi. Volte com ela. Mas Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixe. No versículo 16,
que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. E ali Noemi aconselha e fala, vai, a sua concunhada já foi. Vai você também. E Ruth, ela decide ficar. Mesmo diante da incerteza do futuro. Ela não decide ficar porque a escolha é mais fácil. Como eu falei ali no contexto ali da sociedade, quando então a mulher, né, perdia o marido, perdia os filhos, ela se tornava na sociedade num grau abaixo de escravidão, porque ela tinha que se tornar pedinte. Porque não tinha um emprego, não tinha como ela, vou buscar um emprego numa cafeteria, vou buscar emprego em algum lugar. Não tinha esse lugar, não tinha esse espaço. E uma das noras realmente volta, vai embora, mas Ruth não. Ela decide ficar. Ela decide ficar num tempo de incerteza. Sabe, queridos, esse livro de Ruth, ele vem para nós como um lembrete de que é necessário nós ficarmos mesmo diante da incerteza. Mesmo quando nós perdemos o controle das situações, quando nós não temos certeza do amanhã, nós precisamos confiar no Senhor. E sabe a decisão de ficar de Ruth? A fidelidade dela, não, a escolha dela, muitas vezes a gente olha achando que foi só pela sogra ali, mas não foi. A decisão de Ruth ficar foi a decisão de ficar com Deus, o Deus verdadeiro. Porque nós vemos um contraste que a outra cunhada ali dela, a concunhada, voltou para o seu antigo Deus, em letra minúscula. Mas Ruth decide ficar e servir o Deus único verdadeiro. Então essa escolha de Ruth, essa escolha dela não é sobre a fidelidade somente com a sua sogra, mas é escolher ficar na dependência de Deus, escolher permanecer com Deus. Não, eu não vou voltar para os meus deuses do antepassado, eu não vou voltar para esses deuses, para essa vida, eu continuo com o único Deus verdadeiro, mesmo sob a incerteza, mesmo em tempos de crise. Quantas vezes no nosso coração, em tempos de incertezas, nós queremos desistir? Nós não queremos ficar, nós não queremos permanecer, nós queremos fugir, né? 3 mulheres desamparadas, o caminho mais fácil realmente talvez era cada uma ir para o seu lado. Então, o primeiro exemplo aqui, né, esse exemplo de Ruth, essa persistência dela ali, mesmo decida ficar, mesmo diante da incerteza do futuro. Ela não tinha garantias de que tudo ia bem. Ela não tinha garantia de que ela ia conseguir sustento, de que ela ia conseguir sobreviver. Ela não tinha garantias. Você vê lá, né, depois ali no final do livro, Deus vem prover um resgatador para ela, Boaz, prover uma maneira ali delas sobreviverem. E Boaz, ele fala, lá em Ruth 2, no versículo 12... Ruth 2:12 fala assim: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então, Ruth, ela decide ficar, ela decide permanecer numa situação de crise, numa situação que o caminho mais fácil era ela fugir, ela era voltar, ela era ir embora. Ela decide ficar e ela encontra o favor de Deus. Ela encontra respostas porque ela decide ficar. Boaz olha para ela e fala assim: o Senhor retribua você, né? Que você seja recompensada por quem? Pelo Senhor. Pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Estamos em tempos, né, que mais do que nunca, precisamos ter clareza diante dos nossos ouvidos, filtrar aquilo que nós temos ouvido, as vozes que têm nos ouvido, que têm tentado falar para a gente parar, desistir. Precisamos permanecer, precisamos ficar. Hebreus 10, dos versículos 35 a 39, fala assim: vocês
se compadeceram do que... na verdade, 35, fala assim: por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo de quando tiverem feito a vontade de Deus, vocês recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito breve, aquele que virá não demorará. E aí no 38 fala: mas o justo, ele viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei. E o 39 fala: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem, dos que são salvos, dos que ficam, dos que avançam, dos que permanecem diante dos desafios, diante das dificuldades, diante das crises. As crises, elas chegam. A palavra de Deus fala que ela chega para os bons e para os ruins, para os maus. A chuva vem para todos. Mas qual vai ser a nossa decisão? Qual vai ser a nossa postura diante de tempos de incerteza, diante de crise, diante de pressão? Decida ficar, decida permanecer. Quais áreas o Senhor tem mexido? Talvez é no seu emprego, talvez é no seu trabalho, talvez você está vivendo um tempo de desesperança. Um tempo de desesperança em que talvez alguém chegou para você e fala: abandone esse curso, esquece essa faculdade, esquece esse sonho, já deu, você não vai conseguir. Decida ficar, decida permanecer. O Senhor falou com você, o Senhor te deu um sonho, o Senhor te deu um propósito. Ainda que esteja difícil, decida permanecer. Talvez não é no tempo, da maneira que você espera. Talvez essa faculdade, ela não vai sair ali em 4 anos, fechadinho como você gostaria. Porque talvez você teve que parar, talvez teve um processo de parar, um processo ali de poda. Decida ficar. Decida ficar. E decida ver, experimentar os planos de Deus. Quando nós decidimos ficar e entregar essa direção, ouvir essa direção divina, nós vivemos os planos de Deus para as nossas vidas. Nós podemos ver o agir de Deus quando nós entregamos, quando nós reconhecemos que Ele está no controle, não mais eu, não é do meu jeito, no meu tempo, da minha maneira, mas é da maneira do Senhor. Debaixo da direção divina. Nós lemos aqui na abertura do culto, Gálatas 6:9. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Talvez você está cansado, desanimado, em alguma área, alguma situação da sua vida, e está sendo levado a não, desistir é o mais fácil. Não escolha o caminho mais fácil, mas escolha o caminho certo. O caminho certo. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Ah, mas eu já estou fazendo certo, eu já estou decidindo certo, eu não estou vendo o resultado, eu estou permanecendo, faz quanto tempo que eu já decidi, pastor, eu já decidi permanecer. Você não está entendendo, eu já decidi ficar. E a palavra vem nessa manhã dizendo: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Talvez você já decidiu ficar. Você já decidiu permanecer. Já foi uma escolha, já foi uma decisão. Senão eu decido, eu já decidi, pastora. Eu já decidi, eu já estou, eu já permaneci. Eu já escolhi o caminho que não é mais fácil mesmo. Mas o Senhor vem nessa manhã trazendo: não se canse. Não se canse. Não desanime. Mesmo que você não tenha certeza, Ruth, ela fica não para ser recompensada, não porque ela tinha uma garantia de que tudo ia bem, de que então ela seria amparada, não, ela fica debaixo de uma direção divina, ela fica debaixo de uma dependência de Deus, ela fica debaixo de uma escolha certa, de um caminho mais difícil ali. Quero ler mais um texto nessa manhã com vocês, Jeremias 29. Jeremias 29, de 11 a 13, fala assim: porque
Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar, não de causar dano. Planos de dar esperança e futuro. Então, vocês clamarão a mim. Vocês virão orar e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e acharão quando me procurarem de todo o coração. O que o Senhor nos fala? Que Ele é quem sabe os planos que Ele tem para nós. Mas acontece que muitas vezes, porque sai do nosso controle, porque não é da maneira que nós gostaríamos lá no emprego, não é o que nós estamos esperando, não é da forma que a gente idealizou, não é aquilo que eu não estou na situação confortável que eu gostaria de estar, nós decidimos desistir. E a palavra de Deus fala, mas eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Eu é que sei. Deus é quem sabe. Muitas vezes nós só estamos vendo a dificuldade, vendo os obstáculos, os desafios. Quando o Senhor, Ele quer que você veja a mão dele estendida. Eu te ajudo, eu sou contigo. Nós cantamos aqui, nunca me deixou, ainda que eu ande no vale, na sombra da morte, nunca me deixou. Se lembre nessa manhã, decida ficar, decida permanecer, e se lembre daquele que nunca te deixou, que nunca te abandonou, que está contigo, que é contigo. Muitas vezes nós duvidamos de quem somos em Deus, mas Ele nos chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. Talvez você está duvidando, não, isso não é para mim. Talvez esse curso, talvez esse diploma, talvez não realmente, isso não é para mim. Talvez estar em ministério, em igreja, talvez lidar com pessoas, talvez ter uma célula, talvez participar de uma célula, talvez servir na casa do Senhor. Isso não é para mim. Talvez porque você foi ferido por pessoas, porque a igreja ela é formada de pessoas. Talvez o seu coração, o caminho mais fácil, seja o desistir. Mas o Senhor nos chama nessa manhã para ouvir a voz dEle e falar, permaneça. Seja daquele que permanece e é curado, e é transformado, e tem a sua história de vida mudada. Seja daquele que escolheu perdoar, porque foi perdoado por Cristo. Sabe, às vezes é mais fácil para a gente, num relacionamento, num casamento, em amizade, em ministério, com as pessoas, com a família, com os irmãos, com tantas coisas, com parentes, é mais fácil a gente desistir. É mais fácil a gente abandonar e deixar para trás. Mas o Senhor nos chama para perdoar. O Senhor nos chama para ficar. Porque um dia nós fomos perdoados também. Um dia Ele também nos aceitou, nos reconciliou de volta. Então, decida ficar. Decida ficar. Talvez você só está vendo os nãos, as orações que ainda não foram respondidas. Mas o Senhor está se movendo em seu favor, ainda que você não esteja vendo. Decida ficar e ver os planos de Deus se cumprirem na sua vida. Provérbios 31, 25 vai falar da mulher sábia, e fala assim que ela sorri diante do futuro. Sabe, queridos, nós ouvimos muito assim, não fique preso no seu passado, não é verdade? Não fique escravo do seu passado, não seja escravo do seu passado, e isso é uma verdade. Mas nós também não podemos ser escravos do nosso futuro. Não seja escravo do seu futuro, sabe como? Com ansiedade, com medo, com preocupação excessiva. O que vai ser do meu salário? Como que vai ser o meu casamento? Como que vai ser o final dos meus estudos? Como que vai ser essa pandemia com a escola? Como que vai ser essa pandemia com a faculdade? Como que vai ser o estudo das crianças? Vai ser um ano perdido. E você fica preso, escravo do futuro.
Não é só escravo do passado, mas é também não sermos escravos do futuro. E como que nós sorrimos diante do futuro? A palavra de Deus fala, ela se reveste de força e dignidade, e ela sorri diante do futuro. Só sorri diante do futuro quem tem confiança em Deus. Quem tem confiança que Deus não perde o controle. Quem tem confiança que o seu futuro está nas mãos do Senhor. Não é o meu futuro, não sou eu que controlo, mas está nas mãos do Senhor. Sorri diante do futuro, não seja escravo do seu amanhã. Talvez você está sentado aqui e está pensando como que vai ser a compra do mês, como que eu vou ir no mercado, como que eu vou pagar essa conta, como que eu vou honrar com esse compromisso. Confie no Senhor, decida ficar, decida permanecer. E quando você decide a presença de Deus, quando você decide pela direção de Deus, aí sim você pode sorrir diante do futuro. Você pode falar assim, olha, eu não tenho certeza, eu não sei, mas está nas mãos do Senhor. Ele está cuidando de tudo. Ele não perde o controle, por isso eu decido ficar. Outro exemplo que eu quero ver com você nessa manhã, então eu falei que nós não vamos ficar no livro de Ruth, você pode ler em casa, acompanhar a história dela, que lá no final, né, vem Boaz, resgata Ruth, resgata Noemi, ela tem a sua história resgatada, ela tem uma bênção que era liberada só para os familiares mais próximos, e ela recebe isso de uma maneira inesperada, isso acontece, uma coisa que é improvável, porque ela decidiu ficar, permanecer. Mas algo que eu quero falar com você também nessa manhã, está lá em Salmos 1. Decida ficar plantado. Decida permanecer plantado. Sabe, quando nós tiramos uma planta de um lugar e coloca aqui num vaso, depois coloca no outro, depois coloca no outro e fica replantando, essa planta ela perde as forças das suas raízes, ela perde os nutrientes, porque está indo de vaso em vaso, está indo, tira daqui, coloca ali, e essa flor adoece, essa planta ela adoece, porque ela não está plantada, ela não está criando raiz, ela não está firmada, e muitas vezes a gente está vivendo a nossa vida assim, pulando de emprego em emprego, de curso em curso, e não decide ficar plantado. E o que fala lá em Salmos 1, fala: como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E aí o versículo 3, é como árvore plantada, uma árvore firme, uma árvore que permanece, uma árvore que tem raízes. Decida ficar, decida permanecer, ainda que difícil, mas é plantada aonde? Decida ficar aonde? Na presença de Deus, na beira das águas, perto das correntes, aonde você tem alimento, aonde você tem suprimento, aonde você tem tudo aquilo que você precisa. Não é ficar em qualquer lugar, mas é ficar plantado na presença do Senhor. Um versículo antes fala: na palavra de Deus, medita dia e noite. Aonde você fica para você obter as respostas, para você ter a direção divina, é na palavra de Deus. Talvez você está esperando de pessoas, talvez você está esperando alguém mudar, talvez você está esperando uma atitude, uma provisão lá no seu salário, a pessoa mudar. Não, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, e dela vem as respostas. E será como árvore plantada. E quando você está plantado, quando eu e você estamos plantados, aí pode acontecer o quê? Dar fruto no tempo certo, as folhas não murcham, tudo o que faz prospera. Mas eu ainda não dei fruto, eu ainda não estou vendo os frutos. Eu só estou permanecendo, não vejo os frutos. Queridos, Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem. Não desista, não é o caminho mais fácil, mas é a escolha certa a ser feita. É a escolha certa, é andar debaixo de uma direção divina, é escolher estar plantado perto das águas do Senhor. Decida
ficar. Decida ficar em meio às dificuldades. Lá em João 15. João 15, 4. Fala que nós devemos permanecer em Cristo. Fala que Ele é a videira verdadeira. Fala assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer aonde? Na videira, conectado, perto, se não ficar com Jesus. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Decida permanecer. Decida ficar com Jesus. Essa é a escolha mais certa das nossas vidas. Essa é a escolha mais correta que nós podemos tomar em nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas. Decida ficar. Talvez você esteja num momento de vida que agora seja um tempo que você não entende o porquê. Mas eu não entendo o porquê. Eu não entendo o porquê desse problema. Eu não entendo o porquê desse desafio. Eu não entendo o porquê está tão difícil. Eu não entendo o porquê da escassez. Eu não entendo o porquê não está vindo a resposta. Decida ficar. Decida acreditar que Deus jamais te abandonará. Decida acreditar que Deus te sustenta enquanto você não entende. Decida declarar, como Jeremias 29 falou, que os caminhos dele são mais altos que os seus caminhos. Que os caminhos, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Talvez você precisa hoje fazer uma decisão de ficar, de permanecer. Talvez você seja essa pessoa ali que Deus já está te incomodando. Não, eu preciso realmente voltar a acreditar nisso. Eu preciso voltar a acreditar nesse sonho, nessa faculdade, nesse diploma. Eu preciso voltar a acreditar no ministério. Eu preciso voltar a acreditar nos dons, nos talentos. Eu preciso voltar a acreditar que Deus me chamou para servir. Que Deus não me chamou para ficar parado. Mas que Deus me chamou para dar fruto, para abençoar, para permanecer, para ter raízes. Talvez você está numa situação que você falou: não, eu não vou me envolver, eu vou ficar ali, sabe, venho na igreja, mas eu não vou ser plantado, eu vou ser um vaso que está aqui, porque a qualquer momento eu posso ser tirado daqui. Não, decida criar raízes, decida se conectar, decida estar junto. Talvez você fale: não, eu não quero me envolver, só vou ver os cultos online, não vou participar de uma célula, eu não quero acompanhamento, eu não quero ninguém pastoreando a minha vida. Decida se conectar, porque quando nós nos conectamos, nós podemos dar mais frutos. Nós podemos abrir o nosso coração no lugar certo, nós podemos ter ajuda, nós podemos ter um irmão que está falando assim: eu estou junto com você, você não está sozinho. Você pode estar lá num hospital e ter alguém que te mandar uma mensagem e falar assim: olha, eu estou orando pela sua vida, eu estou cobrindo a sua vida. Você pode estar passando um momento de dificuldade no seu casamento e você receber uma mensagem, um telefonema falando assim: você não está sozinho, permaneça, fique, não desista da sua família, não desista do seu casamento, olhe para frente, fique e permaneça. Creia nas promessas de Deus. Talvez você ainda não está vendo os frutos, mas se você não cansar de fazer o bem, se você não cansar, se você não desanimar, você verá a resposta do Senhor sobre a sua vida. Talvez o que você mais deseja nesse momento é fugir. Eu quero fugir, eu quero ir para longe. Eu quero correr, eu quero desistir. Talvez nessa manhã o Senhor está falando para você: decida ficar. Decida permanecer na presença de Deus. Decida pelo Senhor nessa manhã. Não porque é o caminho mais fácil, mas é porque é o mais certo a ser feito. É porque você diz sim para o Senhor. Você diz sim para o Senhor. Não esperando uma recompensa das pessoas, elogio das pessoas, uma recompensa das pessoas, mas porque você decide ficar e esperar aquele que te recompensa, aquele que olha você e que está vendo você, que está te falando nessa manhã que tudo vale a pena.
decida hoje ficar. Decida hoje permanecer. Fique em pé aí no seu lugar, aonde você está. Deus conhece as nossas vidas, os desafios, incertezas sobre o nosso futuro, sobre o nosso amanhã. Ouça o que Ele está te dizendo nessa manhã. Ouça quais são as áreas que Ele está te falando. Filho, filha, permaneça. Filho, filha, não desista. Você ouviu sim a minha voz. Quando eu te chamei, quando eu coloquei esse sonho no seu coração, desse emprego, dessa faculdade. Não desista, fique. Fique. Ouça o que Deus está te dizendo nessa manhã. Direção divina, como nós precisamos de direção de Deus. Direção de Deus. Ouça nessa manhã e decida estar plantado, conectado, permanecer. Você não vai ser um vaso que está ali, que cada hora é colocado num canto, que cada hora é jogado de um lado. Talvez você está se vendo dessa maneira, mas o Senhor, Ele quer que você esteja plantado nele, firmado nele. Porque quando nós estamos firmados em Jesus, nós podemos dar fruto. Nós podemos aceitar as podas, os processos em nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele não nos abandona. Nós estamos com Ele, mesmo na poda, mesmo nos cortes. Ele corta, Ele poda para darmos ainda mais fruto. Mesmo em tempos de crise e desafios, Ele está conosco, Ele não nos abandona. Ouça o Senhor nessa manhã. Ouça o Senhor nessa manhã. Aí no seu lugar, se coloque de pé, se coloque em oração. Aí na sua casa, no seu lar, fale: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ter clareza na Tua voz, eu quero ter clareza. Comece aí, nós vamos adorar mais uma canção, e ore aí no seu lugar, falando, pedindo direção do Senhor sobre a sua vida. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, Mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh não, o Senhor nunca me deixou. Quando o bem ou quando o mal. Oh não,
me deixou, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Glória a Deus. Antes da gente encerrar, algo que me marcou, que me marca muito nessa palavra é que nós precisamos tomar decisões que nem sempre são as mais fáceis, mas sim aquelas que vão gerar honra e glória para o Senhor. Essa manhã eu tenho certeza que eu fui muito desafiado e você também. E é lindo se você vai lá para Mateus 1, né? Ruth escolhe, ela se posiciona num momento mais difícil. Era muito mais fácil ela ter fugido com uma cunhada que a gente nem lembra direito o nome dela. Mas ali, se você vai em Mateus 1, versículo 5, fala assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, aquela prostituta que se conectou, que decidiu mudar. Gerou quem? Boaz. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Nós vemos uma mulher desamparada, uma mulher largada pela sociedade. Nós vemos um posicionamento de talvez ser mais uma nas estatísticas, mas nós vemos aqui, e se você continuar, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, porque ela escolheu sorrir para o futuro. Ela foi avó, bisavó do rei Davi, e consequentemente descendente de Jesus. Olha que especial, quando eu e você escolhemos hoje sorrir para o nosso futuro de uma forma profética. Eu quero te convidar a você levantar a tua mão agora. Nós vamos cantar novamente. Haverá um fim aos problemas. Naquele momento onde Ruth se posicionou, ela não via a solução dos problemas, mas ela escolhe se posicionar, ela se escolhe levantar as mãos dela, ela escolhe sorrir para o futuro e falando: o meu futuro está no Senhor. Nessa manhã eu quero te convidar, você que está aqui no templo e você que está em casa, a se posicionar perante o seu futuro. Começa a olhar para o Senhor de uma nova forma. Começa a ver que hoje o Senhor destrava uma luz no final do túnel, porque você escolhe permanecer, você escolhe ter raízes firmes em Jesus. Nessa manhã, firmes na casa de Deus, firmes com o teu lar, firmes com o propósito de ser diferença. Está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim. Te louvarei, te louvarei. Oh não, nunca me deixou na tempestade, oh na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Jesus, nessa manhã, nesse dia profético que o Senhor nos fez,
nesse dia onde nós nos alegramos, nesse dia, ó Pai, onde nós abandonamos nosso passado, mas também abandonamos a ansiedade do posicionamos, Senhor. Nós nos colocamos firmados em Ti, escolhemos permanecer, escolhemos ficar nesse lugar até que o Senhor venha. Nós escolhemos ficar nesse lugar, ó Pai, até que a Tua palavra venha sobre nós, Senhor. Nós queremos ser zelosos com a Tua palavra, mas nós queremos, ó Pai, sair desse culto, ó Pai, com a certeza, com a convicção, Senhor, que escolhas difíceis hoje vão fazer honra e glória para o Teu nome.